Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Information. Então, antes de começar nosso vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações do que acontece aqui no nosso canal. Além disso, estão linkados aqui na descrição todas as nossas redes sociais e nos sigam lá para acompanhar tudo o que acontece na NFL. Também aqui embaixo eu vou deixar o link do meu perfil no Twitter, o @borosbr, para você me seguir lá. Então, vamos direto para o próximo nosso vídeo, não ficar de blá 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 aqui, que temos muito a falar hoje. O próximo nosso vídeo, eu acho que você já leu aqui, né, no título ou viu a thumbnail. A gente vai falar um pouco sobre a MVP Run, né, a corrida dos MVPs e como eles se deram na semana 1. Então, esse quadro que eu vou estar trazendo hoje para vocês, a gente vai fazer a cada 4 semanas. Então, na semana 1, na semana 5, na semana 9, na semana 14 e na semana 17, para fechar tudo e fazer um acompanhamento dos MVPs, como que vai mudar isso durante a temporada. Essa ideia eu tive, não fiquem desesperados, a gente vai voltar a ter as análises das jogadas, mas eu tive essa ideia já que a NFL não disponibilizou aquelas imagens aéreas, né, das imagens dos técnicos que eles chamam, que é o All 22, que a gente analisa as jogadas por cima. Então, como a NFL demorou para liberar essas imagens, eu decidi gravar isso. Eu acho que é um formato legal para vocês acompanharem um pouco mais sobre esses jogadores que podem ser possíveis MVP. Como que vai funcionar a dinâmica aqui do quadro? Cada vez que eu for trazer esse quadro sobre a MVP Run, eu vou falar primeiro 4 destaques, que para mim são principais, e eu vou trazer um Dark Horse, que pode ser traduzido como um azarão. Um cara que, assim, a expectativa não estava muito alta no começo da temporada, um cara que passa meio que sob os olhos de todo mundo, mas que está nessa disputa e que pode, no decorrer das semanas, acabar surpreendendo a muitos e entrar nessa disputa pelo MVP. Também, em todos os quadros, eu vou fazer algumas menções honrosas de jogadores que provavelmente não vão disputar o MVP por alguma estatística ou por algum motivo especial, mas vão ser mencionados aqui por serem jogadores que estão se destacando muito na NFL. Lembrando que provavelmente a gente vai falar na maioria dos jogadores de quarterbacks, porque a tentativa aqui é imaginar como que esses jogadores vão ganhar o prêmio, e a NFL dificilmente premia um jogador sem ser da posição de quarterback, e se vez ou outra pode aparecer um running back aqui, porque já aconteceu, mas dificilmente falaremos de jogadores defensivos ou de jogadores de qualquer outra posição que não seja quarterback ou um running back, se aparecer um cara se destacando muito, como foi no ano passado, o começo de temporada do Christian McCaffrey. Dito isso, vamos à análise dos nossos quarterbacks para essa semana 1, a primeira vista desse MVP Run. O primeiro nome que a gente vai falar aqui, e eu vou lembrar para vocês que eu vou falar do quarto ao primeiro, então o primeiro nome vai ser o cara que eu menos coloquei menos força, então é do quarto ao primeiro, e aí o último nome vai ser o Dark Horse, vai ser o nosso azarão. Então, na quarta posição desse meu ranking para MVP depois da semana 1 da NFL é o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, que deve estar aparecendo aqui do meu lado com a carinha dele. O Patrick Mahomes, para mim, entra como quarto colocado primeiro, pelo peso que o Mahomes tem. Eu acho que hoje ele é indiscutivelmente ou discutivelmente o melhor quarterback da liga. É o cara que foi MVP há 2 anos atrás e que, apesar de não ter parecido jogar tão bem contra os Texans, as estatísticas mostram o contrário. Muita gente falou que eu vi muita gente falando, na verdade, que o Patrick Mahomes foi mais um game manager contra os Texans, que o ataque em geral funcionou muito bem, o Clyde Edwards-Helaire, mas é mentira, o Patrick Mahomes jogou muito bem. Então vamos para as estatísticas dele. Ele teve 75% dos passos completos, 211 jardas, 3 touchdowns e 123.3 de rating. São números espetaculares para Patrick Mahomes, são números de MVP, mas ele teve uma partida menos espetacular do que a gente está acostumado a ver do Patrick Mahomes. Se ele estiver tendo atuações nesse nível a temporada toda, o que são números fantásticos se a gente for analisar, eu acho que ele não ganha o prêmio de MVP, por isso ele ficou como meu quarto colocado. Porque o Mahomes, a gente espera muito mais do Mahomes, então a narrativa que se cria em relação ao Mahomes é frágil se ele tem números simplórios, se ele
não passa de 400 jardas em alguns jogos, ele fica sempre nessa casa das 200 jardas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai acabar dando menos valor a isso por ser o Patrick Mahomes, que a gente se acostumou a lançar 300 jardas toda semana e carregar completamente o time do Kansas City Chiefs. Por isso ele está aqui no nosso quarto lugar, mas foi o cara que conseguiu uma vitória incontestável, é um cara que vai disputar, sim, as primeiras seeds da AFC, e isso dá valor à história dele, além dessas atuações fantásticas, e o talento do Patrick Mahomes coloca ele aqui nessa disputa, obviamente. Na nossa quarta posição entra o Lamar Jackson. Primeiro, contextualizar, vão aparecer outros dois nomes. Talvez o Lamar Jackson não fosse meu terceiro colocado, apesar de ser bem coerente, porque os outros dois nomes foram incrivelmente bem, mas o Lamar Jackson provavelmente vai ter um valor mais baixo aqui nesse meu quadro. Por quê? Porque o Lamar Jackson é o atual MVP. E a gente sabe que a NFL ela tem grandes problemas em premiar MVP consecutivos. Já aconteceu, óbvio, na liga, aconteceu algumas vezes, mas não é comum, é muito raro de acontecer, e a NFL evita isso de acontecer. Por isso, a gente vai colocar o Lamar Jackson às vezes um pouco abaixo nesse ranking, porque ele é o atual MVP e a NFL dificilmente vai dar o prêmio de novo para ele. Mas vamos aos números dele para depois fazer uma análise. O Lamar Jackson teve 80% dos passos completos, 275 jardas aéreas, foram 3 touchdowns também para ele, teve 45 jardas terrestres e um rating de 152.1. Assim, números incríveis para o Lamar Jackson. Eu acho que a gente não tem o que discutir aqui. Ele teve o maior rating da NFL nessa semana 1. Eu acho que o detalhe interessante aqui fica para as 45 jardas terrestres apenas dele, né? Apenas entre aspas, porque a gente está acostumado com o Lamar Jackson passando de 100 jardas corridas ou se aproximando desse número. Não foi o que aconteceu nessa semana 1, e aconteceu dele evoluir como passador, que é sempre a nossa crítica a ele, de todo mundo que analisa a NFL em geral, que o Lamar Jackson precisa dessa evolução, porque o jogo terrestre sozinho não conseguiria sustentar o jogo dele. E foi o que a gente viu. A gente viu um Lamar Jackson que passou muito bem a bola, que foi fantástico passando a bola contra o Cleveland Browns. Os Ravens simplesmente amassaram o Cleveland Browns, que é um time que tinha entrado para as conversas de se pode ser um time que brigaria para os playoffs, tem um elenco muito forte, agora com uma comissão técnica melhor, e o Lamar Jackson simplesmente destruiu essa defesa dos Browns. Pese o fato dos Browns terem uma secundária bem capenga, mas assim, o Lamar Jackson mostrou muita coisa boa. A gente tem que ver como vai ser a consistência dele passando a bola. A gente não duvida que o Lamar Jackson é capaz de jogar como jogou contra os Browns. A gente só gosta de ver uma consistência melhor do Lamar Jackson passando dessa forma. Não perdendo janela de passes, conseguindo big plays, lançando bem quando pressionado, isso é muito importante. Então acho que todos esses fatores levam a crer que o Lamar Jackson está evoluindo realmente bastante como passador, está dando uma evolução até maior do que eu imaginava por essa semana 1, e por isso ele se coloca aqui na nossa terceira colocação para MVP Run. E o Lamar Jackson, realmente, ele vem querendo muito se estabelecer como um dos grandes quarterbacks da liga e vem obtendo sucesso até aqui, né? A nossa segunda posição para MVP Run, ele que está aparecendo aqui do meu lado, Aaron Rodgers. Acho que não tem muito o que falar, o Aaron Rodgers foi um jogador espetacular, é um talento inegável e a narrativa é ótima. Muita gente apostou no Drew Brees como uma aposta arriscada para MVP. Pela narrativa, provavelmente é o último ano dele, é um cara que não teve nenhum prêmio de MVP, e aí quem rouba a cena nessa semana 1 é o Aaron Rodgers, que é um cara que já foi MVP, mas que há muito tempo demonstrava um desempenho um pouquinho abaixo do que a gente imagina de Aaron Rodgers, do que o Aaron Rodgers foi um tempo atrás, que foi aquele cara ali de 2012, 2014, que era um cara espetacular, simplesmente carregava o time do Green Bay Packers. Para quem lembra disso e para quem não assistiu na época ou não lembra, o Aaron Rodgers, para quem acompanhou naquela época, era mais ou menos o que o Patrick Mahomes é hoje, aquele cara incrível que ninguém imaginava que houvesse alguma forma de parar ele, é um cara espetacular. Então, esse talento do Aaron Rodgers voltou a aparecer nessa semana 1 contra o Minnesota Vikings, e quem sabe ele não pode manter esse desempenho até o final da temporada, né? Vamos aos números do jogo dele.
O Aaron Rodgers conseguiu 73% dos passes completos, 364 jardas aéreas, 4 touchdowns e um rating de 127.5. São números impressionantes. Para mim foram o segundo melhor número dentre os quarterbacks na semana 1. O primeiro vai ser nosso primeiro colocado, óbvio. Mas assim, o Aaron Rodgers não só obteve esses números fantásticos, como ele jogou muito bem contra uma defesa que é boa. Eles têm problemas na posição de cornerback, o Minnesota Vikings, e o Aaron Rodgers soube explorar perfeitamente bem isso, conseguiu lançar para além do Davante Adams, usou muito bem o Marquez Valdes-Scantling, apesar do Davante Adams conseguir números fantásticos, mas conseguiu trabalhar com outros caras, uma dificuldade que ele teve na temporada passada. Então, assim, eu acho que é uma atuação irretocável do Aaron Rodgers. Se ele manter esse nível de atuação pelo resto da temporada, é claro que vai ser um nome que vai estar ali para MVP, obviamente. E é importante esses jogos, eu acho que pesa bastante esses jogos numa discussão, numa votação para MVP. Esses jogos divisionais, ele brilhando dessa forma, se ele amassar o Minnesota Vikings mais uma vez, ele ganha um fôlego ainda maior nessa corrida para MVP. Então, Aaron Rodgers aí, nosso segundo colocado desse ranking na semana 1 para MVP Run. Agora, na nossa primeira posição do ranking de MVP Run, tá ele, Russell Wilson. Eu citei o Drew Brees na posição do Aaron Rodgers, né? E o Russell Wilson é um desses caras que é muito subestimado na votação de MVP. O Russell Wilson, para mim, é discutivelmente o melhor quarterback da liga. Ele está disputando com o Patrick Mahomes nisso aí. O Bill Belichick, inclusive, deu uma entrevista hoje, nessa quinta-feira, falando disso, que para ele não existe nenhum jogador, ele não enxerga nenhum jogador na NFL melhor que o Russell Wilson. E assim, eu sou da turma do Bill Belichick, que talvez não enxergue. Eu vejo o Patrick Mahomes um pouco maior, eu acho, um pouco mais alto pelo talento, mas o Russell Wilson é espetacular. E o Russell Wilson tão espetacular aí por tantos anos e não recebeu nenhum voto de MVP até hoje na carreira. Então a narrativa é ótima pro Russell Wilson. O Russell Wilson conseguiu atropelar uma Atlanta Falcons e assim, com esse time do Seahawks, usando menos o jogo corrido, deixando mais o Russell Wilson resolver com os passes dele o jogo no ataque, e deu super certo. O Russell Wilson espetacular. E, assim, o Russell Wilson encaminha 1-0 no Seattle Seahawks, a equipe que talvez fosse favorita a ganhar a divisão, né, a NFC West, o San Francisco 49ers, acabam perdendo o confronto divisional contra os Cardinals na semana 1. Então tudo convergiu para o Russell Wilson ganhar esse topo aqui no nosso ranking, inclusive a atuação dele. Então vamos aos números dele. O Russell Wilson teve 89% dos passes dele completos para 322 jardas. Foram 4 touchdowns passados e um rating de 143.1, o segundo melhor rating da NFL na semana 1, perdendo só pelo Lamar Jackson. Simplesmente espetacular a atuação do Russell Wilson, irretocável. Ele simplesmente destruiu a defesa do Atlanta Falcons. Teve uma atuação digna de MVP. Quando a gente for discutir MVP lá no final do ano, se o Russell Wilson mantiver as atuações, não nesse nível, porque é coisa de outro mundo essa atuação dessa semana 1, mas se mantiver essa atuação que ele mantém em todas as temporadas. A gente viu ano passado, ele teve essa atuação, só que o Lamar Jackson foi um cara espetacular e acabou ganhando o prêmio. Mas se ele mantiver as atuações do ano passado, por exemplo, e a gente chegar lá no final do ano para pensar no MVP, a gente vai olhar para esse jogo e falar, o Russell Wilson teve esse jogo aqui. É difícil não dar um MVP para esse cara. Então é isso, ele simplesmente destruiu o Atlanta Falcons, foi um jogador espetacular, foi o quarterback que ele atuou como o melhor jogador da NFL nessa semana 1, e por isso nada mais justo e merecido que o Russell Wilson esteja no primeiro lugar do nosso ranking. E sendo sincero, com opinião pessoal, não que essa opinião vai influenciar alguma coisa nos rankings, realmente não influencia. Eu analiso muito mais a tape e as estatísticas do que realmente essa preferência pessoal minha, mas eu particularmente ficaria muito feliz se o Russell Wilson conseguisse finalmente o seu prêmio de MVP. É um cara que merece muito. E agora a gente vai para o nosso Dark Horse MVP, né, o azarão ao prêmio de MVP, e pelo menos nessa semana 1 esse prêmio vai para o quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen. O Buffalo Bills ganhou com uma facilidade tremenda contra o New York Jets. Muitos falam, mas foi o New York Jets. Cara,
Independente de contra quem seja, a NFL é uma liga muito competitiva, todos os times impõem alguma dificuldade. Ano passado a gente viu, nenhum time terminou com nenhuma vitória. A gente viu 2 times na história terminando com nenhuma vitória, só os Lions e os Browns terminaram 0-16. Então você vê como é competitivo o nível na NFL. Então todos os times têm qualidade, não é diferente com o New York Jets, que para mim é o pior time da liga hoje, mas eles são um time competitivo ainda assim. E o Josh Allen foi espetacular. Primeiro, é bom destacar que o Josh Allen ele teve no top 10 de 4 estatísticas: de jardas corridas por um quarterback, de rating de quarterback, de jardas aéreas e de qualquer outra estatística, e de porcentagem de passes completos. Essa era outra estatística. Então, um cara que entra no top 10 de todas essas discussões e sempre, em algumas delas lá no alto, principalmente em jardas aéreas, a gente não pode descartar aqui. É um cara que está num time que é candidato a ser campeão de divisão e quem sabe até brigar por seeds altas. É uma defesa muito forte, é um ataque que se mostrou bastante competente. Então, o Josh Allen com certeza pode brigar por isso, mas é óbvio, sendo uma zebra, sendo um azarão aqui. Mas vamos aos números dele no jogo. Foram 72% dos passos completos, 312 jardas, 2 touchdowns, um rating de 104, além de 57 jardas corridas e um TD corrido. Foram nomes espetaculares. O Josh Allen fez tudo nesse jogo, né? Passou muito bem, passou bem para touchdowns, teve um rating ótimo, né? Isso mostra como ele passou bem. Ele teve uma carga grande de trabalho, ou seja, ele lançou muitas bolas, mesmo assim passando bem, e correu para TD. Não só correu, como correu para TD e conseguiu suas jardinhas. Ou seja, a gente vê um Josh Allen que já poderia ser considerado aí para pensar assim como Dark Horse MVP, apesar de eu achar improvável, mas é um cara que, se tivesse o breakout year, né, ter seu ano de deslanchar aí na NFL, pode ser um cara que pode brigar até o final para esse prêmio de MVP. Eu acho muito difícil, muito improvável que ele ganhe, porque a competição é muito forte, mas quem sabe se ele tiver ele deslanchar aí nessa temporada, ele não possa brigar. E como prometido no começo do vídeo, eu vou fazer 2 menções honrosas aqui para falar de 2 jogadores que foram muito bem, que têm muito talento, mas que provavelmente não vão disputar o prêmio de MVP sob condição nenhuma. O primeiro deles é o Matt Ryan do Atlanta Falcons, que disputou contra o Russell Wilson. Então a gente vê uma disputa entre 2 nomes aqui, e exatamente por essa disputa que eu acho que ele não vai brigar. Primeiro vamos aos números do Matt Ryan para você se assustar aí. Foram 450 jardas aéreas. Ele conseguiu lançar para 3 wide receivers para mais de 100 jardas. O Russell Gage foi o terceiro wide receiver, teve só entre aspas 114 jardas, que foi o com menor jardagem entre os 3 wide receivers do Atlanta Falcons. Isso é um trabalho espetacular. Lançar para 450 jardas já é espetacular, e ainda dividir essas 450 jardas em 3 wide receivers diferentes, passando das 100 jardas recebidas, é incrível. O Matt Ryan fez uma partida muito interessante, mas muitos dos números dele foram em garbage time, que eles falam, né, que é quando já não tem muito valor pro jogo, quando o time já perdeu, basicamente. E o fato é, o Atlanta Falcons é um time que provavelmente não vai bem, e um time que não vai bem não consegue colocar seu quarterback como MVP. A defesa do Atlanta Falcons foi muito mal nesse jogo, o ataque teve alguns probleminhas em alguns momentos das partidas. Não parece ser um time que vai conseguir brigar por playoffs, ou seja, é difícil a gente pensar num Matt Ryan brigando por MVP. E o segundo nome daqui pelo mesmo motivo, que não deve brigar por MVP, mas é um nome de destaque, é o Gardner Minshew. Acho que a principal estatística do Gardner Minshew são 95% dos passes completos. Ele acertou 19 de 20 passes, errou apenas um passe durante o jogo inteiro, contra um time forte que é o Indianapolis Colts, uma defesa bem interessante, e o Gardner Minshew conseguiu ser extraordinário, conseguiu destrinchar bem essa defesa do Indianapolis Colts, venceu os Colts, algo que era inimaginável para os Jaguars. Ninguém apostaria nisso. Eu acho que assim, 11 a cada 10 especialistas diriam que os Jaguars perderiam esse jogo para os Colts. O Gardner Minshew mostrou que eles estavam errados,
E ele provavelmente não vai brigar, primeiro porque são números enxutos, né? Apesar dele ter 19 de 20 passes completos, ele não passa das 200 jardas, o que acaba sendo um pouco enxuto demais para um cara que quer brigar por um prêmio de MVP. Outro fator é o Jacksonville Jaguars. É uma equipe que surpreendeu nessa semana, pode surpreender em algumas semanas, ganhar alguns jogos importantes, interessantes. Quem sabe até fazer uma campanha ali próximo de um 7-9, um 8-8, mas não vai ser um time que vai brigar para os playoffs em momento nenhum, não é um time que vai competir por algo a mais nessa temporada, então por isso é difícil a gente chegar ao Gardner Minshew buscando algum prêmio de MVP. Então é isso aí, galera, a gente passou a régua aí nos principais candidatos a esse prêmio de MVP, ainda teve as menções honrosas de jogadores que não devem disputar o MVP, mas jogaram muito bem. Vou te lembrar aqui no final que foi o Patrick Mahomes em quarto, Lamar Jackson em terceiro, Aaron Rodgers em segundo, Russell Wilson como nosso principal candidato a MVP depois dessa semana 1, o Josh Allen aparecendo como nosso Dark Horse para o prêmio de MVP e as menções honrosas para Gardner Minshew e Matt Ryan. Então é isso aí, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou e ainda não deixa o seu like, deixa o seu like já. Deixa de bobeira e já se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho e nos vemos num próximo vídeo. Eu acho que é isso, um abração e tchau!